Muito boa tarde. Em nosso dia de hoje, tecnologia, inovação e sustentabilidade são os temas presentes em quase todos os painéis. Falar sobre negócios na Amazônia nos remete ao foco, então, dessa nossa discussão. A riqueza da bioeconomia, ciência, tecnologia e inovação. Eu sou Thiago Falda, sou presidente executivo da Associação Brasileira de Bioinovação e farei a moderação desse painel. Eu tenho a honra de contar aqui com um timaço de especialistas, a começar pelo Carlos Mussi, que é diretor do escritório da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe no Brasil, a Gonçalo Henriques, diretor da Universitec e professor da Universidade Federal do Pará, Pedro Alves Correia Neto, que é secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e Marc Jean Durogianini, que é consultor e professor emérito da Universidade Nacional Agrária de Lima, no Peru. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação, e nós teremos, então, 55 minutos para conduzir essa nossa discussão. Teremos, então, eu gostaria de iniciar esse painel com duas apresentações que vão ser feitas simultaneamente. Uma, primeiro, com o professor Gonzalo e, posteriormente, com o Pedro. Passo, então, a palavra para o professor Gonzalo para começar esse painel e nos pautar ali com algumas palavras e um breve esclarecimento sobre o tema do painel de hoje. Professor, a gente não... O sinal, só um minutinho, que a gente não está te ouvindo. O microfone está aberto? Sim, perfeitamente agora. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, parabenizar aos organizadores do evento. É um evento que se está programando desde faz 2 anos. Eu fui convidado faz 2 anos por um dos organizadores mais importantes que participou nessas visitas que fez à Amazônia brasileira, que é Armando Moreira. Meus cumprimentos, parabéns a toda a equipe organizadora do evento. E gostaria também ressaltar a importância do tema. A importância do tema porque é um tema que está sendo hoje discutido e muitas pessoas não têm uma noção muito clara do que é realmente a bioeconomia. Pensam que é um conceito novo que vem a ser introduzido em um debate que está dentro do debate da Amazônia, mas, na realidade, ele precisa ser muito bem explicado, difundido, estendido. Não? Nesse sentido, também, eu gostaria de cumprimentar os panelistas que me acompanham, a Carlos Mussi, da CEPAL, Pedro Álvares Correia Neto, do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Agricultura e Pecuária, não? Pedro Álvares é do Ministério da Agricultura e Pecuária, não? A Marc Jean, também, não? Que é professor da Universidade Nacional de Colômbia, não? E hoje está na Universidade em Lima, Peru, não? Como professor convidado, seguramente, né? E o Thiago Falda, moderador. Eu tenho aí uma apresentação que fiz com slide, não sei se vocês podem mostrar ela, não? Para poder ir acompanhando. Não? Também não sei se a leitura vai ser suficiente, porque o tamanho é muito pequeno aqui para mim, né? Os alunos. Não tem como apresentar mais. Ou eu posso aqui, inclusive. Bom, em primeiro lugar, então, eu gostaria de mostrar, não,
um pequeno roteiro de apresentação. Me estão ouvindo? Alô? Sim, perfeitamente. Um roteiro de apresentação, não? No sentido de estruturar a minha apresentação em esses 7 pontos que rapidamente pretendo esgotar. Mas também, como temos tempo limitado a 10, 15 minutos, procurarei, então, ser muito rápido. O que é a bioeconomia? A bioeconomia, na verdade, ela vem sendo usada hoje como talvez foi usada a biodiversidade. Depois da Eco 92, foi quando recém começamos a usar o conceito de biodiversidade, que representava um avanço muito importante desde o ponto de vista econômico, com relação a que era chamado diversidade biológica. Na biodiversidade, nós encontramos a importância da bioprospecção, a importância de utilizar a biodiversidade de forma econômica, de explorar a biodiversidade desde o ponto de vista econômico e comercial, não? E apareceram aí um conjunto de ações que estão sendo realizadas na Amazônia justamente para aproveitar essa biodiversidade e, fundamentalmente, aproveitar também o patrimônio genético que nós temos como importante na região amazônica. Em segundo lugar, a importância e usos da bioeconomia, um pequeno marco histórico da bioeconomia, porque, na verdade, está sendo discutido hoje a bioeconomia, mas esse já vem desde épocas muito anteriores por economistas, por ecologistas, já foi utilizado, não? Esse marco histórico da bioeconomia. Em quarto lugar, quais são os produtos advindos da biodiversidade da Amazônia que podem ser utilizados através da bioeconomia? Quais são os setores produtivos que se utilizam de insumos de base biológica? Porque, na verdade, a bioeconomia é parte de uma análise sobre a transformação de produtos, não? Econômicos, não? Utilizando também a biologia, a biotecnologia. Como a pesquisa, desenvolvimento e inovação, que foi muito bem ressaltado pelo moderador, não? Podem contribuir para estimular a bioeconomia na Amazônia. Quais são os fatores mais importantes para o desenvolvimento da bioeconomia? Esses são alguns roteiro da apresentação que antecede algumas perguntas orientadoras que são feitas, que eu fiz nessa análise. Na verdade, são muito mais perguntas do que respostas. O que é a bioeconomia? Como a bioeconomia pode inaugurar novas frentes de desenvolvimento sustentável no Brasil e reduzir as desigualdades sociais e regionais do Brasil? Como podemos torná-la mais sustentável? Como podemos agregar valor àquilo que já produzimos, criando novos produtos e serviços? Como ciência e tecnologia e inovação podem auxiliar nesse processo? Quais são os produtos advindos da biodiversidade da Amazônia? Quais são os setores produtivos que utilizam de insumos da base biológica? Como a pesquisa e desenvolvimento podem contribuir para estimular a bioeconomia na Amazônia? Quais são os benefícios da bioeconomia? E outra pergunta também, que são os impactos que trazem para o país e para a população em geral. Aí eu também resgatei as perguntas sugeridas por painel, que são exatamente as mesmas, não praticamente as mesmas, só que ressaltei a ideia de a bioeconomia concorre ou não com outras formas de geração de riquezas na região, agronegócio e indústria extrativa. Na verdade, a bioeconomia é um complemento, ela contribui de forma geral, mais macroeconômica, não? E específica também. Não? A cooperação internacional, a importância da cooperação internacional, os países panamazônicos, diferentemente do Brasil, eles exploram muito mais sua biodiversidade, aproveitam muito mais os recursos advindos da biodiversidade. Caso de Colômbia, Peru, Equador, também são países que eu tenho visitado e existe Costa Rica também, por exemplo, um país que usa muito e aproveita economicamente muito sua biodiversidade. O Brasil é um país que tem enorme diversidade de cadeias produtivas. Então, e vive na Amazônia, nós vivemos aquela famosa lei que os economistas chamam a lei da maldição dos recursos, não? Que nós temos muitos recursos, diversos recursos, de matérias-primas, mineração, pecuária, madeira, enfim. E, na verdade, esses são os produtos que agregam, que que contribuem maiormente com a produção, com o valor da produção da região amazônica. Então, a biodiversidade, para nós aqui,
é muito importante, muito significativa, entretanto, é apenas uma promessa desde o ponto de vista da exploração desse recurso. E interessante ressaltar, então, que essas perguntas nos levam, não, a discutir, não, o que é realmente a bioeconomia. Não? A bioeconomia é o resultado de uma revolução inovativa na área de ciências biológicas relacionada à invenção, ao desenvolvimento e ao uso de produtos em processos biológicos na área de biotecnologia industrial, da saúde humana e da produtividade agrícola e pecuária. Segundo o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia, documento norteador do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, na época, para o desenvolvimento científico e tecnológico da bioeconomia, num país, ele pode ser definido como um conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização sustentável e inovadora de recursos biológicos renováveis, entre outros a biomassa, não? Em substituição das matérias-primas fósseis para a produção de alimentos, rações materiais, não? Produtos químicos, combustível, energia produzidos por meio de processos biológicos, químicos, termoquímicos ou físicos, promovendo a saúde, desenvolvimento sustentável, o crescimento nacional e o bem-estar da população. Aí tem alguns sinônimos do que é biotecnologia, a definição da Comunidade Econômica Europeia, de alguns autores da Organização de Países Desenvolvidos também, não? Eu estou aqui norteando algumas coisas, estou fazendo algumas indicações, mas como não estou vendo as pessoas que estão participando do painel, não sei se está me ouvindo ou não. Eu gostaria de saber se estou sendo ouvido ou não. Eu estou um pouquinho preocupado apenas com o tempo, eu também, pelo curto tempo mas do vou painel. tratar Se a gente pudesse até aproveitar esses slides e talvez fazer algumas perguntas, seria, acho que, bastante interessante, né? Dentro desse Eu pensei que a pergunta você poderia fazer depois, ok, sem mas também problema. fique à vontade. Seguimos dessa forma, então. Fique à vontade, para mim. Então, vamos seguir, então, para não também interromper seu raciocínio, professor. Aí tem a outra questão interessante, que é a importância e usos da bioeconomia. Exemplos importantes de nossa megadiversidade, ele é um fator determinante para a estruturação da bioeconomia no país, criando uma vantagem comparativa sem igual no mundo. Já foi dito, não? A biodiversidade da Amazônia é extremamente importante. 2/3 partes das plantas, dos seres vivos que habitam a água, 20% das águas que desaguam nos mares estão na Amazônia. Agora, o problema é o seguinte, tudo isso é promessa, tudo isso é potencialidade, tudo isso é possibilidade. Na realidade, o que é interessante é ver como esses produtos podem ser transformados em produtos que tenham valor agregado. E, para isso, a bioeconomia é fundamental. Como eu disse, a biodiversidade começou a ser usada depois de 92. A bioeconomia faz 2, 3 anos que está sendo discutida, né? Mas já faz muitos anos que a bioeconomia foi descoberta, não? O matemático, economista romeno Nicolás Georgescu Reagan propôs uma teoria destinada a criar uma economia ecologicamente e socialmente sustentável, ao analisar questões econômicas, incorporando variáveis biológicas. Aí ele reúne, integra e faz um conceito macro através da bioeconomia. Não? Georgescu Reagan foi um dos criadores da Deep Ecology, não? Da economia profunda também. Ele é um grande economista aí que está voltado a estudos da bioeconomia também. Não? Desde 1967, não? A bioeconomia está sendo discutida. Não? Na década de 70, este mesmo escritor, Georgescu Reagan, cunhou o termo bioeconomia para uma nova abordagem na economia. O termo pretende fazer com que tenhamos em mente continuamente a origem biológica do processo econômico, assim destacar o problema da existência da humanidade como um estoque limitado de recursos acessíveis, desigualmente localizados e
desigualmente apropriados. Essa, na verdade, grande questão que foi discutida com o início do estudo da bioeconomia. Aí nós vemos também uma linha do tempo da bioeconomia desde 1967 e depois com o nosso futuro comum, não, das Nações Unidas, e teve depois outros análises da Comunidade Econômica Europeia, da Cumbre Global de Bioeconomia em 2018 também foi discutido isso, não? Então nós temos diferentes também estratégias para implementar a bioeconomia, não? Criar demandas em setores de recursos naturais, promover gestão de seus processos, bem aumentar o nível de PIB para as novas biotecnologias. Então, essa é a ideia dessa construção do conceito, dessa construção que permite, inclusive, destacar políticas públicas, não? Também utiliza a bioeconomia para áreas estratégicas, bioenergia, saúde, agricultura, economia circular, não? Que hoje está muito discutido a necessidade de aproveitar os recursos que gera a própria economia e que descarta a economia para reaproveitar esses recursos e fazer um processo de economia circular, não? Também, desde o ponto de vista de regulamentos, estratégias e governanças, resgatar a necessidade de fortalecer esse processo de economias sustentável. A pessoa pensar muito que bioeconomia era só a bioeconomia, é muito mais, não? E por isso disse no começo que não tem diferenças e contradições com agrobusiness, com pecuária, com agricultura extensiva, porque, na verdade, a bioeconomia contribui e complementa esse processo de aproveitamento da biodiversidade. Desde o ponto de vista da segurança alimentar, escassez de recursos naturais, dependências de combustíveis fósseis, mudanças climáticas, enfim, essa é parte de todo esse processo. Agora, eu entro diretamente quais são os produtos vindos da biodiversidade amazônica, quais são os sectores produtivos que se utilizam de insumos de base biológica, como pesquisa e desenvolvimento podem contribuir, né, para estimular a bioeconomia na Amazônia. Nós temos experiência concreta, não? Nós aqui no estado do Pará, não? Nós temos um ecossistema de inovação tecnológica gerido por parques tecnológicos e incubadoras de empresas, não? E nós estamos aproveitando em algumas áreas, né, plantas, para produzir fármacos, alimentos, para produzir óleos naturais, cosméticos e dermocosméticos, né? E aí nós vemos que se amplia muito o uso da biodiversidade através da bioeconomia, produtos biotecnológicos, açaí também, cacau, óleos naturais, princípios ativos, cosméticos e dermocosméticos, fármacos e alimentos, né? Nós temos, nesse sentido, um grande potencial, que é a bioindústria, não? Nós temos a possibilidade de aproveitar todos esses recursos para potencializar a riqueza da biodiversidade na Amazônia. Outra vez, produtos e matérias-primas, não? Realmente, todo esse trabalho a gente faz em pequena escala. Nós somos grandes empresas, nós temos um conjunto de empresas através de incubadoras e parques tecnológicos, não? E trabalhamos muito nessa área de aproveitar, não? Cadeia produtiva como cacau, como açaí também, não? E através desses mecanismos nós estamos hoje aproveitando, explorar a biodiversidade através do empreendedorismo e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Aí, quais são os fatores, como eu disse no meu roteiro, fatores mais importantes para o desenvolvimento da bioeconomia? Conhecimento, não? Tecnologia, meio ambiente, empresas com nova visão sobre o desenvolvimento da cadeia produtivas e empreendedorismo sustentável. Um novo ambiente de inovação procura unir efetivamente talento, tecnologia, capital e conhecimento para alavancar o potencial empreendedor nas áreas de maior potencial de crescimento de biodiversidade. Esses são os ecossistemas de inovação tecnológica. A ciência e a tecnologia como auxiliam nesse processo,
no conhecimento. Se vocês verem aí na tela, nós temos uma tendência hoje, quem tem o conhecimento, na verdade, tem grande parte do poder. Conhecimento, educação, na área de ciência e tecnologia. O que nós vemos aí, por exemplo, um exemplo de tendência de peso. Quando pergunto sobre esse mundo de gente que está aí participando, não, de alguma atividade, as pessoas pensam, não, que isso é uma entrada num metrô, uma manifestação, alguma coisa assim. Mas, na realidade, isso é muito mais do que isso. Isso é acesso, né, a uma pesquisa, não? Professor, aproveitando aqui toda a apresentação e esses conceitos que o senhor trouxe, se me permite eu fazer alguns questionamentos para a gente conseguir também aproveitar o espaço aqui para os demais palestrantes, né? Positivo. Eu ouvi aqui os conceitos, né, que você trouxe, e uma das grandes dificuldades que se tem hoje é justamente a definição de bioeconomia. A gente tem ali, tecnicamente, né, então qualquer atividade que você possa gerar algum recurso econômico a partir de um ser vivo poderia ser classificado como bioeconomia. E o senhor trouxe aqui algumas definições que realmente dão um escopo, né? Elas trazem realmente dão um desenho, um contorno específico para a bioeconomia. E esse contorno ele é justamente necessário para que você consiga direcionar políticas públicas. Então, não adianta a gente colocar tudo dentro de um mesmo pacote, setores que já estão desenvolvidos, né? Cada setor tem os seus próprios conceitos. A pergunta que eu faço aqui, aproveitando as palavras do professor Gonzalo, como definir, então, como direcionar as políticas públicas, né, para as áreas de inovação na bioeconomia, para que a inovação tecnológica, né, a ciência, a tecnologia, ela possa realmente transformar produtos da biodiversidade em produtos de alto valor agregado. Ou seja, em outras palavras, como aproveitar as vantagens comparativas que o Brasil tem em termos de biodiversidade, em termos de biomas, em termos de ecossistema, como transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas, né, na opinião de cada um dos painelistas aqui. E eu começo, então, passo a palavra, então, para o Carlos Mussi, só para a gente ter aqui uma ordem uma ordem sequencial, né? Boa tarde a todos e todas. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a CNI e a Federação de Indústrias de Rondônia e todos os demais organizadores. Eu gostaria também de cumprimentar a mesa, o Gonzalo, pela excelente apresentação e detalhada quase aula sobre bioeconomia. O Pedro Álvares Neto aí do Ministério da Agricultura, e uma marca registrada que nós da CEPAL sempre temos, que é um nome que é muito ligado a recursos naturais, que são o Dorogiani. O Mark e o irmão dele, Axel, são referência em termos de desenvolvimento sustentável na região, e é um prazer estar aqui com o Mark, e oxalá que ele também possa mandar um grande abraço para o Axel, que foi nosso colega na CEPAL por tanto tempo. Então, é com muita honra que eu estou aqui com um Dorogiani na mesa. A sua pergunta vem muito mais assim. Primeiro, a bioeconomia, se formos pensar, é algo que sempre teve na América Latina. Nós exploramos nossos recursos naturais e fizemos nossas economias desde que a chegada dos europeus, ou até mesmo os próprios nativos usam isso. Então, bioeconomia não é algo relativamente novo em termos de estrutura econômica para a América Latina. Segundo, há várias definições, há vários aspectos, mas eu coloco aqui muito mais a ideia de uma estratégia de desenvolvimento. A bioeconomia por si só não é só um produto, não é, se o professor Gonzalo me permite, não é só a entrega do açaí e a sua internacionalização como está sendo. Até americano hoje toma açaí aí de alguma forma
ver, né? Mas é muito mais uma mudança de estilo de desenvolvimento, né? E aí entra muito qual estilo de desenvolvimento, né? O professor Gonzalo falou muito das sequências de definições e tudo, e sempre está por trás disso a ideia de o jargão é mudança de padrões de consumo e produção. Mas, na verdade, nós temos que pensar de uma forma muito mais ampla, né? E aí a CEPAL está fazendo uma proposta de, primeiro, reconhecer que o atual modelo ou estilo de desenvolvimento é insustentável, em suas diferentes formas, no Brasil e na América Latina, especialmente. E, segundo, como podemos fazer uma estrutura de análise desses estilos de desenvolvimento, né? A CEPAL coloca uma ideia de 3 eficiências que eu acho que a bioeconomia tem que ter muito em mente. Uma, nós chamamos de uma eficiência schumpeteriana. E a bioeconomia é um grande exemplo, né, de inovação, destruição de tecnologias de formas poluidoras e etc. Uma segunda, uma eficiência keynesiana, que, infelizmente, ainda que alguns colocam, a oferta não gera a sua própria demanda. E aí temos que ter essa demanda presente, e aí, muitas vezes, quem vai gerenciar essa demanda é o Estado, né? E terceiro, porque essas duas são as clássicas oferta e demanda, mas a terceira é uma ideia de uma eficiência da sustentabilidade. E aí entram os 3 aspectos, os 3 pilares, que são o social, quer dizer, nada hoje em dia pode pensar de uma proposta, até mesmo um simples investimento ou simples infraestrutura, não pode ver o seu impacto social, o seu impacto ambiental, que é o grande ponto da bioeconomia, e o impacto econômico, da sustentabilidade econômica e financeira. Ou seja, que esses recursos, que essas ações não tenham sua própria vida. Ou, se pensar em termos macroeconômicos, não só fazem um investimento, mas geram uma poupança, um resultado para se financiar. Eu vou ficar por aqui, porque senão fica muito amplo. Mas a ideia é que eu fujo um pouco de uma definição só de bioeconomia, mas falar dela como quase um estilo de desenvolvimento. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Antes de passar para o Pedro, eu gostaria de ouvir o professor Mark Jean sobre o tema, e o Pedro, eu vou acrescentar um ponto a mais ali sobre governo, por isso vou deixar por último, Pedro. Professor Mark, como que o senhor vê essa questão de conceito e qual a estratégia? Eu acho que o Carlos colocou muito bem, né? Talvez seja muito mais uma questão de estratégia do que conceitual, mas, enfim, tem grandes discussões sobre o tema, mas eu passo a palavra aqui para o senhor agora. Muchísimas gracias por la invitación Muito obrigado pelo convite. E muito contento de estar. Eu estou muito contente em estar neste espaço com todos vocês. Certamente eu transmitirei o seu abraço ao meu irmão Axel. Eu gostaria de desligar a tradução aqui, o áudio, porque está me complicando. Vou pôr em espanhol. Bom, eu gostaria de começar dizendo que Carlos Mussi falou exatamente o que eu pensava em dizer nesta ocasião. Eu acho que o conceito de bioeconomia não é novo, apenas lembrando que Naxo e seus estudos sobre a Amazônia brasileira e seu ecodesenvolvimento, que por tanto tempo durou como desenvolvimento básico até o desenvolvimento sustentável. É inicialmente a mesma coisa. Eu dava aulas começando com o uso da energia solar, que está tão desperdiçada e que a Amazônia tem a sua máxima expressão produtiva biológica. E daí eu avançava com tudo o que se fala hoje em dia com a bioeconomia. E bioeconomia, para mim, é um termo relativamente não é novo, confesso. O tema da população é essencial, no caso da Amazônia, especialmente a Amazônia andina. O tema da migração, grande parte do subdesenvolvimento da Amazônia andina
é tema de uma migração incessante, que obviamente não deixa muita oportunidade de criar alguma coisa. Então, dito isto, sim, acredito que, como bem disse Carlos, que o conceito atual nesse debate sobre bioeconomia precisa criar as condições para que se desenvolva. Isso envolve o que é um estilo de desenvolvimento. Continua sendo a pura realidade, é um estilo de desenvolvimento diferente ao atual, e essa é a luta que nós estamos há centenas de especialistas de todos os países, não apenas da Amazônia, buscando convencer os governos a favorecer um estilo de desenvolvimento que permita a bioeconomia prosperar. Eu não sei quanto tempo você gostaria que as respostas tenham na próxima etapa. É uma pergunta para a mesa. Tá, eu acho que se a gente conseguir limitar de 3 a 5 minutos cada uma das respostas, a gente consegue avançar bastante nas perguntas e ter uma discussão bastante ampla. Mas fica à vontade para concluir, se necessário, professor. Passando aqui a palavra, então, para o secretário Pedro, eu gostaria de acrescentar a pergunta, né? O Ministério da Agricultura lançou recentemente a Política Nacional de Bioinsumos, que é uma política que no próprio corpo, né, do texto publicado, do decreto publicado, ele traz a palavra sustentabilidade em diversos locais, traz a palavra inovação, traz a palavra desenvolvimento econômico, né? Eu gostaria de além dessa questão do escopo, né, do conceito, né, como o Ministério da Agricultura enxerga o desenvolvimento da bioeconomia e qual a atuação que o Ministério espera, ou qual o engajamento, né, que o Ministério pretende ter na região amazônica. Ok. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. Carlos, Mark, Gonzalo, Tiago, que está aí nos moderando. Uma satisfação estar aqui. Bom, eu estou preparado para responder essa pergunta exatamente na apresentação que eu vou fazer. Eu vou discorrer sobre esses pontos aí que você citou, mas eu quero aproveitar, então, essa prévia só para fazer uma conexão exatamente da questão do conceito, né? Quando a gente pensa no conceito de bioeconomia, imaginando e internalizando o que Gonzalo falou e a reação de Carlos Mussi e também de Mark, eu acho que, em termos de conceito, o DNA desse conceito, ele realmente não é novo, ele está aí há muito tempo. A gente tem, de repente, algumas variações dependendo da forma de que uma instituição ou outra enxerga a temática. Essa forma que uma instituição ou outra enxerga a temática, eu tendo a imaginar que é o estilo de desenvolvimento que o Carlos falou, né? E para nós, aqui para o Ministério da Agricultura, o nosso desafio é exatamente capturar esse DNA de forma mais inclusiva possível e criar mecanismos para que as cadeias da sociobiodiversidade, as cadeias da bioeconomia, possam ter um ambiente favorável para um encadeamento produtivo, né? É importante que o cara que faz o açaí, o manejo sustentável de açaizais, o cara que faz a integração do cacau com a pimenta do reino e com a pitaia, quem mexe com óleo de copaíba, quem extrai essências, tenha condição de fazer isso em escala, para que os conceitos que você citou, Tiago, que estão escritos aí na Política Nacional de Bioeconomia, possam ser plenos, que é exatamente a questão do aproveito econômico, do desenvolvimento econômico, da sustentabilidade, e também a gente teve a oportunidade de relembrar os 3 pilares aqui, o aspecto social, econômico e ambiental também. Então, o objetivo do mapa é criar esse guia, dar essa condição clara, tanto para a nossa própria atuação, enquanto Ministério da Agricultura e outros agentes de governo, como também tantos agentes de desenvolvimento que atuam aí no desenvolvimento produtivo de cadeias de sociobiodiversidade. Então, é assim que a gente enxerga. Eu estou entendendo como o estilo de desenvolvimento exatamente essa coisa da possibilidade de fazer esse encadeamento produtivo, para que a produção primária não fique concentrada na mão do produtor
e que esse encadeamento e que essa cadeia possa girar de forma sadia, de forma justa, de forma equilibrada. Muito obrigado, secretário. Okay. O senhor gostaria de colocar os seus slides para apresentar ou o senhor acha que dá para a gente continuar nesse formato de perguntas? Deixando aqui bem livre mesmo para a gente poder seguir. Slides aí eu vou gastar 7, 8 minutos no máximo. Se eu puder passar por eles, acho que a gente vai ter aqui um panorama mais claro, talvez mais didático para as pessoas que estão nos assistindo. Tá ótimo. Seguimos dessa forma então, secretário. Posso começar? Por favor. Bom, vamos lá. Imaginando que a gente está tratando da riqueza da bioeconomia, da ciência, tecnologia e inovação, eu quero já de cara, no primeiro slide, mostrar aí como que a mudança tecnológica ela tem acontecido de forma rápida no mundo de hoje, né? Então esse vetor tecnológico ele é mais acelerado, né? Ele está mais dinamizado do que o social, do que os negócios, do que as políticas. E isso, o pano de fundo disso é exatamente essa interação entre o BIT, o bio, a tecnologia, a inovação e no âmbito do setor agropecuário, que é o negócio do Ministério da Agricultura, nós temos um potencial sem precedentes para a exploração dessas possibilidades. Se a gente olhar no próximo slide sobre o futuro da agropecuária, o que a gente vai enxergar? Primeiro, uma população mundial com tendência de crescimento aí, com condição de chegar em 2050 com 9 bilhões de habitantes, uma produção agrícola que vai ter que aumentar muito, um crescimento populacional com expectativa de vida maior, com maior poder de compra, exigindo mais uso de recursos naturais, mais energia, mais alimentos, mais fibras. E uma questão super importante que o Dr. Gonzalo citou na fala dele também, a questão das mudanças climáticas como um fator crítico para essa evolução, né? Então, se a gente olhar para o futuro da agropecuária, a gente enxerga isso. E aí, no próximo slide, para a gente ver uma abordagem e um pano de fundo que façam sentido nessa narrativa, a gente vê o digital e o biológico, essa interação entre o dígito e a biologia como motrizes importantes do setor agropecuário para a agricultura, como forma de dinamizar produção de alimentos e um equilíbrio social, né? Então, assim, em termos de pano de fundo, a gente enxerga esse cenário. E aí, a partir daí, no próximo slide, a gente vê qual é a agenda estratégica. Pode dar mais um clique, por favor? Que ficou faltando um item. Então, eu tenho 5 eixos estratégicos para trabalhar. E eu vou me deter aos 2 primeiros, porque é a temática desse painel. Sustentabilidade, bioeconomia, exatamente a questão do dígito, a inovação aberta, disruptiva, inclusiva, acessível, e a questão dos food techs, que vão desde os alimentos, dos processos, até o plant-based, até chegando nas embalagens, refrigeração, etc. Então, nesse passeio por sustentabilidade e bioeconomia, no próximo slide, eu quero mostrar para vocês como que a gente vê esses avanços, né? Então, vamos lá. Pensando como que a gente precisa, já no pano de fundo das mudanças climáticas, evoluir na nossa condição de enxergar clima e tempo, fazer esse binômio de forma interessante, com antecipação de previsões meteorológicas, antecipação de previsões climáticas, aumento e acurácia nessa previsão, planejamento da atividade, seja da bioeconomia, da agricultura familiar ou do grande produtor, é um fator crítico de sucesso também, e dotar os nossos mecanismos de alta capacidade de processamento para poder entregar de volta para a sociedade, para o produtor rural, para o usuário do dado agrometeorológico ou meteorológico, uma maior condição de fazer uso desse dado. No próximo slide, a gente vê essa questão do branding, do processo, da marca, do conceito, né? Se a gente imaginar um produto que é relevante na economia brasileira, vou sair um pouco do mote da biodiversidade ou da bioeconomia, mas só para exemplificar como que a agregação de valor dos produtos, né, dos produtos nacionais fazem diferença. Tem capacidade de consolidar exatamente essa coisa do estilo do desenvolvimento, do encadeamento produtivo. Quanto mais a gente for capaz de criar um branding, criar uma marca, criar um conceito que agregue a certificação da produção sustentável com outros elementos positivos no aspecto socioambiental,
mais capazes nós seremos de colocar os nossos produtos cada vez com mais força, com mais ênfase nos mercados. E trabalhar esse ambiente, para que esse ambiente seja favorável, é uma das tarefas do Ministério da Agricultura. No próximo slide, uma abordagem robusta no binômio água e solo, para que esses recursos que são tão importantes e a gente hoje já sabe com clareza que são finitos e que precisam ser racionalizados, possam ser utilizados de forma responsável. A gente também já ouviu falar de justiça no uso do recurso hídrico e do recurso solo também. Então, essas aí são algumas iniciativas de políticas públicas que o Ministério da Agricultura tem, no sentido de estimular esse uso sustentável, né, desses recursos naturais nesse binômio água e solo. Vamos passar para a bioeconomia agora, né? No próximo slide, a gente vê como que avançamos na questão da capacidade produtiva do setor agropecuário brasileiro. Desde a década de 60, com a Revolução Verde, onde a gente chama que foi ali a primeira onda da expansão desse setor no Brasil, onde a gente passou da monocultura, do modo monodisciplinar de produção, de produtos sintéticos, para a segunda onda de sistemas integrados. Essa segunda onda, na minha avaliação, é o core, vamos falar assim, já é o resultado das tecnologias de agricultura de baixa emissão de carbono, que são um compromisso do setor agropecuário brasileiro com os acordos internacionais de mudança do clima, Acordo de Paris e outros, né? Com a intensificação de culturas, uma utilização multidisciplinar do recurso solo, a abordagem econômica no contexto das commodities, maior eficiência, e um grande apego, um grande alinhamento com a pesquisa e etc. Para a gente chegar agora, já no século XXI, de 2020 para frente, num momento que estamos chamando aqui da agropecuária de base biológica. Esse é o pano de fundo, por exemplo, no próximo slide, do Programa Nacional de Bioinsumos, que você citou aí, Tiago. O programa vem exatamente para iniciar a caminhada no caminho aí, no rumo da agropecuária de base biológica, acreditando que seus custos... pode dar mais um clique, por gentileza. Imaginando que os custos de produção, imaginando que a forma de gerar o manejo de cada cultura e etc., pelo caminho do bioinsumo, seja mais interessante, seja mais eficiente, seja mais agradável, vamos dizer assim, no aspecto da sustentabilidade como um todo. Secretário, e se a gente conseguisse sumarizar a apresentação em mais 2 minutinhos para seguir para as perguntas, seria possível? Claro, eu já estou terminando. Maravilha. Eu já vou chegar nos finalmente aqui, porque já estou acabando com a questão da bioeconomia para mostrar a importância hoje da análise de ciclo de vida de produtos, da diversificação nos métodos de produção, chegando desde os recursos naturais, recursos genéticos, até a bioenergia e tantas outras frentes. Podemos passar lá, podemos passar mais 5 slides, só para eu mostrar para vocês, o penúltimo slide, vai passando aí, que o potencial da bioeconomia que a gente imagina lá para a Amazônia, porque eu queria só aterrissar na Amazônia para finalizar, e nesse slide, o anterior. Ok, pode ser nesse aí. O cacau, por exemplo, é um exemplo de como que a bioeconomia, como que o potencial amazônico pode ser aproveitado, além dos fitoterápicos, além dos cosméticos, além do extrativismo, além da bioenergia, além dos bioinsumos. Essa aí é uma iniciativa que é real, que está presente hoje. Aí, né, o professor Gonçalo, acho que está falando do estado do Pará. Lá em Tomé-Açu, a gente tem a integração do cacau com a pitaia, com a pimenta do reino. Na região de Altamira, o cacau como alternativa para revegetação, para termos recomposição de áreas como floresta nativa. Enfim, pessoal, a ideia era mostrar para vocês como que o governo enxerga isso, imaginando que isso é menos governo e mais Estado. Esse é o caminho, é a tendência que na qual o setor agropecuário está inserido. Não teria como trabalharmos de forma diferente nesse contexto. Obrigado pela oportunidade e à disposição para perguntas. Excelente, secretário. Eu aproveito o gancho de um slide onde o senhor colocou muito bem a questão da análise de ciclo de vida, né, e o desenvolvimento da bioeconomia. E eu faço a pergunta, então, para os painelistas. A gente vem acompanhando, né, em 2015, a assinatura do
do Acordo de Paris, né? O Brasil desenvolvendo políticas públicas para redução de emissão de gases de efeito estufa. Eu tenho o plano nacional, né, de mudanças climáticas, depois eu tenho recentemente a política de biocombustíveis, o RenovaBio, com uma política de descarbonização global, e talvez a maior política de descarbonização global, né? E é claro, né, existe um consenso, eu posso chamar assim, de que a transição para uma economia de baixo carbono, ela necessariamente passa por uma transição energética. Então, os desafios, né, devem ser superados, em sua maior parte, na transição energética dos biocombustíveis, justamente pela disponibilidade de mercado que existe. Então, você tem uma viabilidade econômica e, com certeza, esses desafios, a superação desses desafios serve como, então, a plataforma para a economia de baixo carbono. Na opinião dos painelistas, né, como que o Brasil se encontra nessa transição para a economia de baixo carbono e quais os principais desafios a serem superados para que a gente possa aproveitar também essa tendência, né, mundial de produtos de baixo carbono, de baixa emissão de CO2, para movimentar a economia. Eu começo com o professor Gonzalo, então. Professor, acho que tá no mudo. Nós não estamos te ouvindo. Acho que tá mutado o microfone. Tá bom. Eu gostaria, em primeiro lugar, também, agora, ou em segundo lugar já, não? Parabenizar muito os panelistas, não? Carlos Mussi, da CEPAL, não? O Marco também, não? Marco é uma referência, não? Não é a primeira vez que escuto ele, nem a primeira vez que leio ele, não? E acredito, não, que ele fez uma excelente referência a Ignacio Sachs, não? Mas, na verdade, desde Glasdorf, desde Georgescu Regin, o Ignacio Sachs extrai, não, todos aqueles conceitos e coloca em um grande... decodifica, na verdade, esse conceito. E o Pedro Neto, na verdade, não conhecia seu trabalho, me surpreende positivamente, não? Primeiro porque se não temos algum comentário, e que sim temos, não, positivo, de algumas políticas públicas no Brasil, é o Ministério da Agricultura. Por incrível que pareça, não? O Ministério da Agricultura do Brasil tem feito um trabalho extremamente importante por colocar a presença do Brasil no mercado internacional. Inclusive, não, tem toda uma polêmica sobre como é importante o Brasil contar com essa estratégia internacional para exportar produtos com maior valor agregado, não? Outra questão que eu queria colocar também, que tem a ver com o que a pergunta que Tiago faz, é que a economia de baixo carbono ela só é possível se nós utilizarmos a tecnologia, não? Ou seja, a grande qualidade da bioeconomia neste momento é a incorporação das inovações tecnológicas, que te permitem, não, agregar valor aos produtos, e não apenas desde o ponto de vista da agregação de valor, como também de transformar esses produtos que hoje são potenciais em produtos que sejam realmente competentes, com competitividade no mercado internacional. O Brasil é muito bom para produzir conceito, para produzir discurso, para produzir papers. As universidades trabalhamos muito nisso, né? Agora, quem é bom para produzir produtos que vão para o mercado não é o Brasil. São os países desenvolvidos que usam o conhecimento que o Brasil tem em seu conhecimento científico para colocar os produtos no mercado. Então, o Brasil só poderá melhorar sua agricultura, só poderá fazer competitiva sua agricultura se investir em produtos que agreguem valor, em conhecimento científico e tecnológico que agregue valor. Não adianta investir somente em commodity, investir ciência
para produzir commodity. Nós temos que investir ciência para produzir mais produtos realmente mais competitivos. Uma última questão que queria fazer referência, embora não tenha ido muito forte a questão sobre a economia de baixo carbono, mas é importante, muito importante discutir isso. Está sendo discutido todos os dias a necessidade do Brasil ser um país que persiga esse desafio, e dizer que a bioeconomia não é parte desse conceito geral de desenvolvimento sustentável. Sempre a gente chega nas reuniões, nos eventos, a falar dessa grande generalidade sobre o desenvolvimento sustentável, que tem que ser ambientalmente justo, ecologicamente prudente, economicamente sustentável, etc. Aí você deriva, na verdade, um conjunto de outros conceitos culturais, enfim. A bioeconomia tem essa qualidade de ser o detalhamento de como isso tem que ser feito, né? E por isso falava muito bem Pedro Neto, né? Como tem que ser feito isso para produzir políticas públicas que transformem essa generalidade em coisas muito concretas. Dentre outros, também na economia de baixo carbono. Muito bom, professor. E eu passo a palavra, então, para o Dr. Carlos Mussi, também para fazer as suas considerações sobre o tema, e posteriormente já ao Dr. Mark Jean, para considerar esse conceito de economia de baixo carbono, principalmente aí na questão amazônica, e depois a gente segue então com um minutinho para as considerações finais de cada painelista. A gente tem 5 minutos para terminar o painel. Por favor, Dr. Marcos. Ok. Dr. Carlos, desculpa. Sou eu. Ok. Primeiro, parabenizar Pedro, foi uma apresentação bem detalhada, mostrando bem vamos dizer, a filosofia do atual trabalho do Ministério da Agricultura, talvez um dos pontos mais eficientes na esplanada hoje em dia. Porque mostra uma palavra que está muito por trás disso e que eu acho que também eu quero colocar aqui, que é a palavra coordenação. Ou seja, se vamos pensar em bioeconomia, temos que pensar em coordenação. Tudo aquilo que o Pedro colocou nos vários eixos tem que ser coordenados. E isso, eu creio que o Pedro, por estar aqui na esplanada, sabe como isso é difícil e é quase um fator raro quando você consegue, e o Ministério da Agricultura tenta fazer isso. Sobre transição, eu acho que eu vou ter que falar o nome do elefante que está na sala, que é deflorestamento, né? Ou seja, no caso da Amazônia, não podemos pensar qualquer outro tipo de arranjo econômico sem pensar em como entra o deflorestamento dentro vamos dizer, da sociedade amazônica. Não quero colocar aqui apenas que tem que ser imposto, mas como entra isso dentro do atual ciclo, do atual forma de vivência da Amazônia. E também, aí, para terminar um pouco, colocar o que o Pedro colocou, o Thiago, desculpa, colocou, que é algo que também eu acho que o Pedro eu gostaria muito de ouvir isso, do apoio às políticas contra as mudanças climáticas. O Brasil fez suas NDCs muito otimistas, muito boas, muito responsáveis. Claro que o calcanhar de Aquiles é o deflorestamento, mas também tem toda a agenda urbana que o ministro Salles, por exemplo, valorizadamente fala que é verdade. Somos um país urbano e, portanto, temos que pensar nos impactos dessa urbanidade que está muito relacionada a essa questão energética. Então, eu queria deixar 2 coisas, que é, primeiro, falar da palavra coordenação, e isso dentro do setor público, com o setor privado, com a sociedade, e, segundo, não podemos esquecer dos elefantes. Então, eu acho que isso que temos que falar quando falamos de bioeconomia na Amazônia. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Dr. Mark, por favor. Depois de Carlos, para mim é um problema. Sempre tira minhas notas do... Ele sempre Mas, tem as efetivamente, minhas anotações
Eu quisiera comenzar por Eu decir gostaria de começar que dizendo qualquer que especulação qualquer agropecuária especulação econômica na Amazônia agroeconômica na pode Amazônia ser traduzida em pode bioeconomia. ser Só tem traduzida que em ser bem feita, bioeconomia. só tem que ser Só que tem que ser sustentável. bem feito, sustentável. Para isso, E para definitivamente, isso, eu há que diria frenar o definitivamente desmatamento. Ou deve seja, ser não freado o podemos falar desmatamento. de Não bioeconomia, podemos falar nem de de bioeconomia desenvolvimento sustentável na e Amazônia, sem falar de evitar o ritmo de desmatamento que temos agora. Não só em relação ao câmbio climático, sino de fato é completamente desproporcionado falar de bioeconomia sem tocar o elefante de Carlos. Agora, eu quisiera mencionar algo que é mais próprio dos países andino-amazônicos que do Brasil. Veja, no Peru, por exemplo, existem 12 milhões de hectares desmatadas, peladas, sem uma só árvore. E a agricultura só utiliza malamente 3 milhões de hectares. Existem 7 a 8 milhões de hectares praticamente sem uso nenhum, o que produzem uma vez cada 3 ou 4 anos com essa técnica um tanto absurda ¿cómo se llama? La renovación de la capacidad do solo que no es necesaria. Y cada hectare produce menos do 20% de que poderia produzir com técnicas elementares, como já no Brasil, na Amazônia, já tem sido visto várias vezes. Então, realmente me parece que o primeiro passo é racionalizar a ocupação do território já desmatado. Para isso, há mil ideias, mil coisas que podem ser feitas, que variam muito de país a país. Por exemplo, no caso dos países andinos, simplesmente decretando um período sem construção de estradas novas na Amazônia por 10 anos, uma moratória de 10 anos de estradas novas, o desmatamento cairia por menos da metade de hoje. E é uma simples decisão política. O dinheiro que não se gasta em estradas novas se gastaria em melhorar as estradas que servem às áreas desmatadas, que não produzem bem porque não têm bom serviço. Ou seja, há muitas formas de abordar a bioeconomia, mas tem que ter esse contexto geral para poder fazer sentido. Há outro tema que não há tempo de comentar, mas sim queria tocá-lo porque é muito importante. Na Amazônia brasileira, 100 milhões de hectares que pertenecem a reservas indígenas. No Peru, neste momento, são 12 milhões de hectares, mas com certeza que dentro de pouco tempo vão ser 20 milhões de hectares. Na Amazônia colombiana, são 30 milhões de hectares. Todo esse território, que, como se diz, muito espaço para pouco índio, é o espaço onde a bioeconomia tem que ser lançada, reforçada e empurrada. As oportunidades são múltiplas, não só no manejo florestal realmente sustentável, que não existe em nenhum lugar da Amazônia, nem brasileira, nem peruana, nem nenhuma. Toda explotação florestal atual não é sustentável. E não é porque o Estado está transferindo ao madeireiro, está transferindo a responsabilidade de ser sustentável e de preservar os serviços ecossistêmicos. E o madeireiro está lá para sacar madeira e dinheiro, não está lá para, ao mesmo tempo que obtém madeira, poder manter serviços ecossistêmicos que são uma responsabilidade estatal. Mas existe a possibilidade de fazer isso. Não é difícil, é simplesmente instaurar um pouco de ordem. As comunidades campesinas, nativas, os ribeirinhos em todos os países amazônicos, que são uma população abandonada, têm uma tremenda capacidade de fazer uso do conceito da bioeconomia a nível micro, a nível deles. Olha, simplesmente o manejo de pesca nas lagoas do lado dos rios, dos grandes rios. Não estou falando de piscicultura, estou falando de manejo da pesca. É uma probabilidade tremenda.
No Perú existen algunos ejemplos fantásticos de cadena que llega hasta los restaurantes de Lima, por ejemplo, Pirarucu. Hoy un prato de lujo que sale directamente de lagoas manejadas por ribeirinhos o por comunidades nativas, llega a los mejores restaurantes de Lima con una valoración. Eso es solo un ejemplo. Durante mucho tiempo se faló de la necesidad, por ejemplo, que en lugar de plantar palma africana, de plantar dendé, ¿por qué no usar a mauritia, que existe en rodales casi puros en gran parte de la Amazonia? Entonces, las posibilidades son enormes, pero si no se crea un marco político, un marco de orden en la Amazonia, que nunca va a prosperar em sua real possibilidade. Bom, nós estamos aqui chegando realmente ao final do painel. Eu gostaria de passar aqui um minuto, acho que no máximo um minuto para cada um dos painelistas fazer as considerações finais. A gente tem apenas 5 minutos para encerrar e encerrar, mas a gente já passou aqui alguns minutinhos. Passo aqui então a palavra para o secretário Pedro para as considerações finais. Não, eu só quero agradecer pela oportunidade, dizer que esse debate é muito rico, é muito interessante. Esse diálogo ele tem que ser aprimorado, ele tem que ser adensado. O Ministério da Agricultura está aqui sempre aberto ao diálogo, pronto a apresentar suas iniciativas, pronto a apresentar sua visão, como eu tentei mostrar aqui de forma muito rápida e resumida. Parabenizar a Federação das Indústrias de Rondônia e a CNI pela iniciativa e dizer que estamos à disposição. Agradecer aos painelistas que dividiram esse espaço comigo. Foi uma honra estar com vocês aqui. Carlos Mussi, Mark e Gonzalo Henriquez, além do nosso moderador também. Obrigado. Tiago. Muito obrigado, secretário. Passo então a palavra para as considerações finais ao Dr. Carlos Mussi. O microfone está... Ok, não, agora foi, desculpe aí, eu perdi alguns segundos. Não, eu só, primeiro, como o Pedro fez, primeiro, um prazer conhecer o Pedro, saber que ele está aqui na Esplanada, esperamos que podemos conversar, né? O Ministério da Agricultura, o embaixador, assessor internacional do Ministério, foi até meu aluno no Rio Branco, então eu pareço jovem, mas já estou bem rodado. E a honra estar aqui nesse debate com o Mark, o Gonzalo e com você, Tiago, né, que certamente trabalha aqui com a Embrapi e todas as demais agências de inovação. Mas eu quero deixar só uma grande palavra que eu acho que temos que buscar muito, que é a palavra coordenação. Bioeconomia sem um esforço coordenado, sem uma estratégia, fica muito difícil impulsioná-la. Então, se temos que pensar num grande impulso, vamos nos coordenar, vamos fazer esse diálogo que o Pedro colocou, o conhecimento do professor Gonzalo lá no Pará e a marca registrada dos Dorogianes, seja na floresta, seja nas águas, eles sempre estarão com boas referências. E, Pedro, muito obrigado e bom trabalho aí, que eu sei que inovar na inovação no Brasil é uma tarefa quase que diária e quase sempre muito difícil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Carlos. Professor Gonzalo, as considerações finais. Apenas um minuto, né? Bom, eu queria também, como todos, não, cumprimentar a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, reiterar os nossos cumprimentos e os parabéns para os organizadores, não? A CNI também. Eu tive a oportunidade de trabalhar na CNI por alguns anos em Brasília, como na articulação nacional de inovação tecnológica, no Instituto do Lodge, não? Trabalhar com pessoas que tinham grande competência nesse momento, não? Parabenizar também a Tiago, que na verdade tem sido excelente moderador, já está contratado para outras atividades nossas, não? E cumprimentar a Carlos Mussi, que também não conhecia, mas foi excelente a sua apresentação, e Pedro também, Neto, e o professor Mark, não? Eu queria ressaltar que, como disse
como se diz, o diabo se esconde nos detalhes. Porque, na verdade, é importante e fundamental utilizar adequadamente e fazer movimentar o conceito de bioeconomia. Então, nós temos que aproveitar. Eu tenho participado em editais, em estudos, recentemente a Embrapi tem feito um trabalho muito importante sobre a questão da bioeconomia no Brasil, e eles estão preocupados justamente com a necessidade de usar esse conceito, e parece um conceito, mas também é uma verdadeira plataforma de política pública para dinamizar a economia da Amazônia. Na verdade, tudo aquilo que nós falamos são verdadeiros sonhos, são desafios muito difíceis de alcançar, porque requer investimento em ciência, investimento em tecnologia, investimento em recursos humanos, e hoje no Brasil não pode ser diminuído os recursos para a ciência, tecnologia e inovação, como estão sendo diminuídos. Na nossa universidade, pediram que nós tenhamos que aumentar os recursos humanos e capacitados. Nós temos, na Universidade Federal do Pará, mais de 2.500 entre mestres e doutores já formados, com domínio e conhecimento do que existe de riqueza na biodiversidade da Amazônia, não só a riqueza da biodiversidade, como também o seu patrimônio genético, que é o mais importante ainda, que é o futuro do futuro do planeta. Então, eu digo que Professor Gonçalo, tem que desculpa. avançar nesse sentido e aproveitar os recursos para avançar muito mais em desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, viu, Tiago? Muito obrigado, professor. Só porque senão a gente vai acabar caindo aqui pela questão do tempo. E passar agora, finalmente, para o professor Mark Jean. E, de antemão, eu agradeço a participação dos senhores. Eu agradeço a todos. Não vou a dizer nada mais que o que temos discutido pode parecer muito difícil, é perfeitamente viável. Precisa decisão e informar mais a população sobre esse potencial. Muito obrigado. Muito bom. Ótimo. Agradeço aqui a participação dos senhores nesse painel e reforçamos o convite para participação no fórum e adesão às iniciativas do Amazônia Mais 21. Voltaremos. Obrigado e tenham todos uma excelente tarde.